Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Ok, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o Mundo, seu podcast que fala sobre psicologia, comportamento e outras ciências humanas. Enfim, tudo que fala de gente, nós trazemos aqui para bater um papo, para conversar, bate-papo leve, descontraído. E hoje o tema não é tão leve nem tão descontraído, porque envolve, infelizmente, violência doméstica, violência contra a mulher. Algo que ganhou ainda mais visibilidade, mais ainda do que nós já estávamos observando nos últimos meses e nos últimos anos, mas em razão da pandemia, do isolamento social, da quarentena, casos de violência contra a mulher vêm explodindo, por assim dizer, no Brasil e tornando algo mais preocupante ainda. Portanto, o nosso tema de hoje, no Diário Psi, no episódio 10, a mulher em situação de violência. E hoje vamos conversar com a doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, UNB, e professora adjunta da Universidade Federal do Acre, a UFAC, a doutora Madi Porto. Muito obrigado, professora, por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Diário Psi. Eu agradeço, quero fazer uma saudação a você, saudação aos seus ouvintes, e dizer da minha alegria, de estar podendo contribuir neste canal de comunicação, num debate da psicologia. Então, para mim, isso é uma alegria grande, perceber colegas interessados nesse tema que eu estudo há tantos anos. Por favor, fale um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua vivência na psicologia e também na docência, Porque eu vi aqui que já é uma trajetória bastante longa, professora? Bom, eu sou uma olindense, pernambucana, radicada no Acre há 17 anos. Fiz minha graduação em Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco. Concluí em 1991. Minha colação de grau foi em 92, por causa de greve. Sou especialista em Psicologia Clínica, pelo Conselho Federal de Psicologia. E o meu mestrado, que também foi na UFPE, foi em Saúde Coletiva. Então, a minha carreira, estudando mulheres, ela data da minha graduação. Porque já na graduação eu já trabalhava, e já estudava, fazia os trabalhos, que as professoras e os professores mandam, com essa temática, que foi aprofundada no mestrado, onde teve alguns artigos publicados da minha dissertação, e no doutorado, que eu fiz a relação do atendimento psicológico nas situações de violência. Então, é uma carreira que há muitos anos, muito mais de... Eu conto 20 anos, que é o tempo do mestrado, mas é mais, porque a graduação eu já trabalhava com isso, mas embora fosse estudante, Então, eu estou aqui tentando contribuir, com essa situação que a gente vive hoje, com o que eu acumulei nesses anos, Tentando ver se eu consigo trazer algumas questões para vocês refletirem. Maravilha. Bom, uma questão que eu não havia colocado aqui no nosso roteiro, mas eu quero aproveitar, já que a gente está falando desse movimento em defesa dos direitos da mulher, movimento feminista, como é que se encontra hoje no Brasil esse movimento que eu percebo que é muito mal compreendido e também sofre muitos preconceitos? Sim. O movimento feminista, instituído dessa forma, é algo do início do século XX, e onde se nomeou um enfrentamento
a situação da mulher ser colocada como uma cidadã de segunda categoria, né? As mulheres não podiam estudar, elas não podiam votar, elas não podiam trabalhar. Mulheres de uma determinada classe social, é bom que se diga, né, que o movimento feminista começou com as mulheres de classe social mais privilegiada, brancas, europeias e estadunidenses. As negras sempre trabalharam muito, mas eram exploradas, né? Muito exploradas, né? Estupradas. E as mulheres, mas ao longo da história da humanidade, as mulheres sempre se colocaram. Elas construíram também a história, mas elas são invisibilizadas, né? Ao longo quem conta a história são os homens, quem faz a ciência são os homens, né? Muito recentemente, né, no Brasil, as mulheres não podiam, eram proibidas de estudar. Né? Então, nós temos o século XX como o início dessa possibilidade das mulheres no Brasil estudarem. Só no século XVIII que as mulheres acessaram a condição de conseguirem aprender a ler na Europa. Então, a nossa história, contando a nossa própria história, é muito recente. Então, é óbvio que quando você faz um debate desse, traz uma questão dessa, você está discutindo as questões das relações de poder. E por conta disso, há tanta resistência. Né? Então, a discussão e a tentativa de trazer um valor pejorativo ao movimento feminista, né? A trazer questões negativas do movimento, é algo de um confronto, né? A ideia de se questionar o instituído, porque o movimento feminista foi um dos movimentos que modificaram a humanidade no século XX. Então, é todo um processo de tentar desacreditar, né, de uma luta que iniciou uma luta política, mas que se enquadrou, né, se acessou, melhor dizendo, a universidade com os estudos, né, sobre as questões das mulheres, que as mulheres não eram estudadas, e a política, o lugar da mulher na política. Então, na hora que a gente diz assim, olha, o feminismo diz que a gente tem que ter igualdade entre homens e mulheres, o feminismo diz isso. Significa que, por exemplo, no Congresso Nacional, que temos 10% de mulheres, teríamos que ter 50%. Isso significa que 40% dos homens tem que sair. Então, a gente está discutindo sobre isso. Então, por isso que gera tanto confronto e tanto, aspas, né, mal entendido. Sim, entendi. E, assim, que dados existem disponíveis atualmente sobre a violência contra a mulher aqui no Acre e no Brasil? O que, lógico, que pode ser mensurado. Sim. Foi muito boa essa sua pergunta, porque é preciso que a gente, no momento que a gente está vivendo, né, de uma defesa ao não conhecimento, à não ciência, né, é preciso saber de dados. A gente precisa entender os fenômenos a partir dos estudos, do que a gente tem. E aí eu trouxe para você dados que não são elaborados por mulheres feministas ou estudiosas feministas, tá? Eu trouxe para você e para os seus ouvintes e seus ouvintes que procurem, né, na internet, à disposição, que é o Mapa da Violência de 2015 e de 2018 e o Atlas da Violência de 2018 e 2019. Então, são, né, estudos organizados por instituições diferentes, né, que levantam informações sobre violência de várias categorias, mas que levantam também a questão da violência contra a mulher. Né? Porque uma coisa que é importante a gente dizer, porque a gente podia pensar assim, mas não é a mesma coisa, um homem que sofre uma agressão, uma mulher que sofre agressão, não é a mesma coisa, no sentido da agressão ou do potencial da agressão. Isso é uma verdade. O que ocorre é que a diferença da situação que da violência vivida pelas mulheres é que ela ocorre, na sua maioria, perpetrada por pessoas da convivência da mulher. Pessoas que fazem parte das suas relações mais íntimas, o que difere dos homens. Os homens morrem muito mais e são muito mais violentados, sem dúvida nenhuma. Mas a violência que acomete ao homem, ela é fora de casa. A mulher não, é dentro de casa. É com as pessoas que ela precisava ter, que ela precisa ter e tem intimidade, e que gostaria de ter proteção, segurança, amor, companheirismo. Isso vai do marido, namorado, filho, tio, avô, né? Então, essa é uma diferença que a gente tem que começar a considerar. Por isso que nós
precisamos diferenciar esse tipo de violência, porque ela é uma violência que tem essa característica. Então, é uma situação de uma vulnerabilidade que se diferencia, e dessa forma precisa ser entendido. Então, essa é uma questão. A outra é o seguinte: o Brasil é o 5º país mais violento para as mulheres. Tá? É um dos piores lugares para se nascer mulher, numa comparação entre 83 países no mundo. Então, isso é de uma gravidade enorme, né? E a perspectiva de você ser violentada por um companheiro ou um ex-companheiro para as mulheres que vive violência é de 58%. Quase 60% dos agressores das mulheres são os seus companheiros íntimos. Então, isso é outra questão de uma gravidade enorme e que coloca a mulher numa vulnerabilidade enorme, né? No Brasil, morrem 13 mulheres por dia assassinadas pela condição de ser mulher, que é o chamado feminicídio, né? A mulher morre porque ela é mulher. Ela fez alguma coisa, ela rompeu alguma expectativa do que é ser mulher. E aí ela é assassinada. Então, o feminicídio é isso. A pessoa pensa, homicídio inclui o das mulheres. Uma mulher assassinada num latrocínio é um homicídio. Uma mulher assassinada pelo marido, pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo irmão, isso é um feminicídio. Quando, naquele ato, há uma tentativa de controlar aquela mulher. Entende? Então, a gente também precisa diferenciar esse conceito. Então, o que é que acontece aqui no Acre? O Acre, em 2015, era o 5º estado em número de feminicídios. Em 2017, passou ao 2º lugar, entre os estados da federação. Em 2018, foi ao 1º lugar. Então, o Acre, em 2018, era o lugar mais perigoso de ser mulher no Brasil. E isso começou a incomodar, né, tanto os governantes, né, quanto as empresas de comunicação. Eu comecei a ser muito procurada para dar entrevista, que as pessoas queriam entender o que estava acontecendo, né? E aí é importante a gente perceber que isso ocorre o quê? Na medida que as políticas para as mulheres de proteção, os investimentos que tinham para as mulheres nas políticas de Delegacia da Mulher, Casa Abrigo, Casa Rosa Mulher, começaram a não mais existir a partir de 2016, a intensidade da violência começa a aumentar. Então a mulher não tem a quem recorrer mais. E aí a gente vai ao 1º lugar em número de feminicídios. Em março deste ano, nós tivemos o dobro de casos de violência contra a mulher, de feminicídio, que tivemos em 2019. Então o Acre passa a ser colocado diante dos outros estados da federação como um estado de uma gravidade, né, no que se refere ao feminicídio, e demandando intervenções urgentes diante da situação. E aí vem o quê? Vem o confinamento, vem o isolamento, a partir de março de 2020. E aí que começa a complicar, e por isso que eu acho importante a sua demanda por esse debate. As mulheres estão confinadas com os seus potenciais agressores, já que, como eu falei no início, os agressores das mulheres são as pessoas que convivem com ela na sua intimidade. Então, aí não é à toa que os índices de violência começam a ficar exorbitantes neste momento de pandemia que está demandando o isolamento social. Realmente é muito sério, muito grave e lógico, é importante divulgar isso e, obviamente, também é importante estar atento a medidas que sejam até de denúncias nesse sentido de proteção a pessoas que você conhece, mulheres que você conhece ou que você tem notícias. Você está ouvindo Diário Psi. É um ciclo quase infindável. Aí conecta com essa outra questão. Que fatores contribuem para a manutenção da violência contra a mulher? Outra pergunta ótima, porque me ajuda a
tentar explicar esse processo. Veja bem, muita gente tem me procurado para saber assim, por que é que a violência contra a mulher aumentou por conta do coronavírus? O coronavírus está aumentando a violência, né? E aí, assim, acho, né, para uma pessoa que estuda tantos anos como eu, né, eu fico assim, gente, o coronavírus não faz isso. Ele faz problemas, ele traz problemas para a respiração, para o olfato, mas ele não aumenta a violência contra a mulher. Então, a gente precisa pensar que a situação que se coloca é uma situação que a violência contra a mulher é um fenômeno que se constrói socialmente. Então, ele é fruto de uma sociedade patriarcal que se organiza a partir de uma superioridade dos homens com relação às mulheres, de uma objetificação das mulheres, né, como aquelas que estão para servir, né, servir do ponto de vista das tarefas domésticas, servir do ponto de vista sexual, né? E o patriarcado tem duas bases fundamentais. O machismo, que é esse lugar dessa superioridade dos homens, que se coloca, né, para domesticar as mulheres, né, se coloca para colocá-las no lugar delas, aspas, né, lugar esperado, né, nessa organização patriarcal, e a misoginia, que é o ódio ao que é feminino, né? Então, tudo que é do feminino é negativo, é negativado pelo grupo dos homens, né? Isso a gente vê não só com as mulheres, mas com os gays, né? Por que um homem gay é tão agredido e também os gays, travestis, né, transexuais são tão violentados na nossa sociedade que é patriarcal? Porque eles são, aspas, mulherzinha. Então, o feminino é algo no patriarcado odiado, que aí é a misoginia, né? Então, é um conjunto, né, de referências que organizam a nossa sociedade e promovem subjetividades que refletem esta organização, essa estrutura. E isso atravessado pelo racismo, né? Um país que foi colonizado, que escravizou pessoas, né? Que deixou essas pessoas à deriva, né? A partir de 1888, e que está em constante luta, né, com relação à opressão das classes dominantes, né? Uma explícita luta de classes que precisa ser escondida, né? Você nem pode falar disso, que é como se não... é de outro século falar sobre isso, mas isso é uma forma de nos impedir de pensarmos, né, da situação real. Nós temos que fazer uma discussão sobre a violência contra as mulheres pensando, né, que somos frutos e nos subjetivamos numa organização social escravista, racista e classista. Então, a gente precisa discutir isso. Então, a manutenção da violência contra a mulher, ela está fundada nesta estrutura. Ela não é uma coisa que acontece por acaso, ela não é uma coisa que acontece esporadicamente, né? E é uma coisa importante falar, às vezes as mulheres falam assim, mas eu nunca sofri violência. Eu tenho mais de 20 anos que faço palestra, e sempre tem alguém que fala isso, mas eu nunca sofri. E eu, ao longo desses meus mais de 20 anos de estudo e mais de 15 anos de clínica, eu posso te afirmar que todas as mulheres já sofreram violência. Tem as que identificam e tem as que não identificam. Por isso que elas acham que não sofreram. Está, né? Tão naturalizado que não é identificado como uma violência. Mais à frente eu vou tentar esclarecer um pouco isso. E outra coisa importantíssima nessa questão que você traz é que precisamos identificar que os pressupostos das religiões monoteístas, né, judaísmo, cristianismo e islamismo, são fundados no patriarcado. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma sociedade que está no processo de retrocessos sociais gritantes, com todo investimento para a política pública suspenso a partir da emenda 95, né, a emenda constitucional, que cortou investimento para saúde, educação, né, políticas públicas de uma forma geral, da ciência social, e temos o aprofundamento de um fundamentalismo religioso, que tem feito as mulheres silenciarem
silenciarem, né? Então, esse arcabouço aí é que contribui para a manutenção da violência contra as mulheres. E para piorar, ainda temos essa simbiose entre política e fundamentalismo religioso que vem agravar mais ainda o contexto. Agora, aproveitando essa questão das mulheres que acham que nunca sofreram violência, né? E realmente é algo que a gente observa. Eu também já observei na clínica e observo no convívio social com algumas mulheres que eu sei que tiveram essa experiência negativa e parece que não têm consciência da situação. Então, qual a razão desse fenômeno, professora? Difícil, porque isso gera várias questões graves, que é a ideia de que a mulher gosta de apanhar e a ideia de e a reação dos profissionais de saúde, da assistência, que quando trabalham com essas mulheres e elas voltam para os agressores, ficam com raiva da mulher, ou a amiga da mulher que diz, não, você tem que denunciar, e ela não denuncia, aí a amiga fica com raiva e deixa de falar com ela, né? Então, assim, a gente precisa compreender o que faz uma mulher se manter numa situação de violência, né? Que é isso que você quer dizer. Por que elas não têm consciência? Elas têm consciência que elas sofrem. Elas sentem, né, a opressão, elas sentem o medo, elas sofrem. E o sofrimento psíquico é perceptível, como você mesmo falou na sua experiência, você percebe. A questão de você sofrer, a você entender por que esse sofrimento acontece e quais são as formas de se organizar subjetivamente, né, de se fortalecer subjetivamente para determinadas decisões, que está o ponto, né? Porque, veja bem, eu não sei se você tem experiência de conhecer o universo das meninas, das crianças meninas. Ou seja, se você já foi comprar uma roupinha de criança... Eu tenho uma filha, tem 19 anos, eu acompanhei todo aquele processo. Pronto. Então você vai poder, e as pessoas que estão nos ouvindo também, entender que você chega em qualquer loja de roupa de menina, você só vai ver roupa rosa. E com emblema de princesa. Se você for para qualquer loja de brinquedo, você só vai ver brinquedos de cozinha e de princesa e de bebezinhos. Aí você olha para o lado dos meninos, é muito mais legal. Tanto dos brinquedos quanto das roupas. É muito mais colorido, é muito mais dinâmico, né? E nos brinquedos, principalmente, porque tem os jogos, tem coisas muito legais. E as meninas ficam restritas às vassourinhas, às panelinhas e às bonequinhas, né? Então, muito cedo, as meninas vão entendendo que esse é o local delas. É garantir essa relação afetiva, né? Que a gente tem chamado atualmente, a partir dos estudos da professora Valesca Zanello, dispositivos amoroso e o dispositivo materno, né? Ou seja, são dois dispositivos que organizam a subjetividade das mulheres. Elas precisam se casar e ter filhos. E ficar muito felizes nessa configuração, né? E aí não é à toa que Freud, né, nosso mestre, vem nos dizer... Ele atendia que mulheres? As mulheres que estavam incomodadas, em sofrimento, em viver essa expectativa do que é ser mulher, né? Então, esse lugar é um lugar que traz uma dificuldade para as mulheres fazer o enfrentamento. Porque na hora que elas fizeram o enfrentamento, elas vão estar quebrando com várias expectativas delas próprias e das pessoas que estão em volta dela. Ela vai estar quebrando com a expectativa da religião, como eu falei, por isso que eu falei da religião antes, porque é exatamente isso. Os membros daquela igreja esperam que ela seja uma mulher virtuosa, que ela seja uma mulher que dê conta de manter o casamento. Então, sim, como é que ela vai quebrar com todas essas expectativas? E que ninguém casa com o inimigo, né? Então, quando você se casa para ser feliz e ficar o resto da vida bem. Então, esse sonho precisa ser quebrado. É preciso fazer um luto desse desejo, dessa expectativa, que se coloca fantasiosa. A gente precisa perceber isso, né? Fantasiosa, mas que é a referência para as mulheres, né? Nos livros, nos filmes,
nos comerciais, nas propagandas, é o tempo inteiro, né? As tecnologias de gênero nos enchendo de reforço a esse modelo. Então, a ideia que a mulher precisa ser submissa, cuidadora, se sacrificar pelo bem do outro, ser doce, ser meiga, ser emotiva, ser menos racional, né? Elas precisam usar menos a razão e mais a emoção, e elas são seres da natureza, elas são pela natureza, qualquer coisa que a mulher fale, tá de TPM, né? Então, assim, a mulher não pode se reagir a qualquer coisa, porque ela está saindo desse modelo que é esperado, né? Um modelo formado lá na pós-Revolução Francesa, quando as mulheres disseram assim, liberdade, igualdade e fraternidade, que bom. Aí os homens disseram, não, para vocês não, só pra gente. Então, começa aí essa ideia de uma mulher idealizada que vai sacrificar pelo bem do outro. E isso significa o quê? Silenciar. Então, eu não posso revelar o que eu penso e o que eu sinto, porque eu vou quebrar toda essa expectativa. Então, esse é um dos grandes sofrimentos das mulheres, né? Então, ter consciência todo esse processo que eu estou falando para ti, é algo que vai destruir toda a organização subjetiva de muitas mulheres. E isso custa. Então, você, como psicólogo, sabe tão bem quanto eu o sofrimento que é fazer uma psicoterapia. Porque é você desconstruir verdades, né, seguranças, para reconstruir. E isso, às vezes, apavora, né? Isso, às vezes, não é possível ser vivido de uma forma sem sofrimento, né? Então, é muito comum as mulheres dizerem, mas é assim mesmo. Minha mãe era assim, minha avó era assim, e não tem o que ser feito, né? Ou a mulher pensar que não é violência aquilo, né? Porque quando a gente diz para uma mulher assim, a senhora sofre violência? Aí ela diz assim, não. Aí você pergunta, mas alguma vez a senhora foi obrigada a fazer sexo? Já. Alguma vez você foi puxar o seu cabelo? Empurraram? Já. Né? Alguma vez a senhora foi impedida de fazer alguma coisa porque seu marido achava que sua roupa estava, né, equivocada, ou que você não podia ir para tal lugar? Já. Então, isso não é percebido como violência. É como se fizesse parte da vida das mulheres. Não? Então, essa situação que se coloca para que a gente possa ir de encontro à ideia de que a mulher gosta de apanhar, que ela não faz nada, que ela devia tomar uma providência, né? A mulher, tá vendo? Tá aí, não faz nada. A gente precisa compreender esse universo que é organizado por uma sociedade patriarcal como a nossa. Diário Psi. E ainda tem aquela fala que muitas reproduzem, ele é, como se diz por aqui, né? Ele é bruto, mas não me deixa faltar nada. Então, essa dependência também, que seja financeira e, de certo modo, emocional, favorece mais ainda a manutenção desse sistema, né? E essa dependência financeira, assim, é engraçado que nem nas classes populares, muitas vezes a mulher, ela é a diarista, ela é a operadora de caixa e o marido não trabalha. Ela tem o dinheiro, mas subjetivamente a organização, né, dos papéis de gêneros coloca que os homens são os provedores e as mulheres são as cuidadoras. Então, nós, homens e mulheres, internalizamos esses papéis, né? Aí o que acontece agora em tempos de Covid-19 e coronavírus? Aumentou a reivindicação das mulheres pela divisão das tarefas domésticas. Porque essas tarefas que já eram, assim, as mulheres trabalham muito mais horas que os homens nas tarefas domésticas, que é uma atribuição não remunerada, e isso se triplicou, né? Por quê? Ela precisa limpar mais coisas e com mais frequência. Agora está com os filhos em casa, tendo que ser tutora, professora. São as mulheres que cuidam dos doentes, são as mulheres que cuidam dos idosos, né? São as mulheres que precisam lidar com os conflitos do isolamento, porque cabe às mulheres deixar a casa em harmonia. Então, você imagine se os conflitos que um confinamento surge, né, determina, pelo simples fato de estar na condição de confinamento,
é esperado da mulher, além de tudo isso que eu falei, que ela resolva as coisas, que ela esteja bem para fazer isso, né? Além de toda a dificuldade, principalmente das mulheres mais pobres, de acessar uma renda, né? A renda básica emergencial, por exemplo, né? Quando fila, aglomeração, o sistema que não operacionalizava, né, o pedido dela, ou mesmo casos dos homens, né, que não cuidavam das crianças, mas tiraram o benefício com o CPF, né, indicando uma criança X, né? Então, em vez do dinheiro ir para a mulher que estava com a criança, foi para o pai, né? Então, coisas assim que, se você, né, for detalhar, tem diversos exemplos para a gente entender que o impacto do confinamento, ele é como se fosse assim, uma intensificação do processo, né? Toda a estrutura que organiza uma sociedade que mulheres são violentadas, né? E além de tudo isso, a precarização das relações de trabalho, além do trabalho remoto, todas as perdas que as mulheres tiveram com essa reforma trabalhista, né? E a dificuldade de acessar os equipamentos públicos, como eu falei para você, com a emenda constitucional, não é mais oferecido às mulheres o apoio mínimo que a gente tinha, mas tinha um apoio das políticas públicas, da assistência social, de saúde, de segurança, de educação, de previdência, e foi tudo, né, dificultado, limitado e até suspenso a partir de 2016. Então, assim, a situação que a Covid e o coronavírus coloca, a Covid-19 e o coronavírus coloca para as mulheres, é num conjunto de uma situação que o país está vivendo, vinha vivendo já há alguns anos, né? E de um país que se estruturou nas bases que eu já coloquei para vocês. Eu não sei se eu consigo, assim, a minha resposta para isso é nessa linha, entendeu? A consciência das mulheres não passa só para a gente informar elas precisam também terem um trabalho cognitivo e emocional diante desse processo. Bom, e como a mulher pode reconhecer que está sob violência psicológica e física? Ela precisa identificar algumas ações que socialmente, né, são normalizadas, né, são vistas como normais, porque são tão frequentes, né, que normal nesse sentido, né, tão frequente que todo mundo passa por isso não é um problema, né? Então ela vai precisar identificar. Então a gente costuma, né, e até mandei para você, acho que não mandei esse quadro não, depois eu vou mandar esse quadro para ti, para você poder me divulgar, que é o violentômetro. Não, o violentrômetro, que é para as mulheres terem uma noção, né, do que está acontecendo e qual é o tipo de ação que ela tem que ter, né? Então, coisas assim. Piadas ofensivas, chantagens, mentiras, tentativas de enganar, ignorar a mulher, dar um gelo, né? Ter ciúme, culpar, desqualificar, ridicularizar, ofender, humilhar em público. Então, esses atos estão colocados como cuidado, né? Cuidado, a violência tende a aumentar. Então, é uma violência que fica no nível psicológico, mas ela tende a aumentar. A tendência é que ela se intensifique. Aí tem o segundo grupo de situações, que é intimidar, ameaçar, controlar, proibir, xingar, destruir bens pessoais, machucar, tapinhas, pancadinhas, né? Brincar de bater, beliscar, arranhar, empurrar, dar tapas. Aí tem reaja, não se destrua, né? Então, assim, esses atos já precisam que a mulher comece a tomar alguma providência, né? E a tendência é ficar mais intensa. Então, vem o outro conjunto de atos. Chutar, confinar, prender, ameaçar com objetos, ameaçar com armas, ameaçar de morte, forçar relação sexual, abuso sexual, causar lesão corporal grave, mutilar
matar. E aí o feminicídio, que é o último, né? Em intensidade, que é assim, peça ajuda a um profissional. Então, são 30 atos, né? Onde a mulher poderia fazer uma mensuração do risco que ela está correndo, né? Então, nesses casos aí, são tanto as violências físicas, como as sexuais, como as psicológicas, né? Porque eu acho importante colocar para você que a Lei Maria da Penha, ela define alguns tipos de violência, né? Você falou física e psicológica, mas ela também define sexual, moral e patrimonial, né? Então, a Lei Maria da Penha faz essa definição. A violência patrimonial é aquela violência da pessoa rasgar uma foto, machucar um animal que a pessoa goste, né? Um animal da pessoa, rasgar uma roupa, né? Então, patrimonial nesse sentido, ou mesmo acessar os rendimentos daquela mulher, né? A moral é a coisa de ficar naquela tipo de fala, né? Você tá com outra pessoa, eu não confio em você, né? Você tá me enganando, onde ele não tem nenhuma base objetiva para fazer isso, né? Então fica nesse tipo de violência. E a sexual vai desde o assédio sexual ao estupro, que é o ápice, né? A física é qualquer uma que você seja atingida fisicamente, né? E a psicológica é aquele processo onde a pessoa vai deixando a mulher numa situação de vulnerabilidade, de não confiar em si mesma, né? Construir, né, uma autoestima negativa, entre outras coisas. Então, a gente pode classificar esses 30 atos, né, que eu citei, podem ser classificados a partir da forma que a Lei Maria da Penha organizou, né, o que ela nomeia de violência, o que a gente precisa começar a identificar como violência, assim como outros tipos de violência que também são violência contra a mulher, que é como, por exemplo, a violência obstétrica, que é uma violência que não se fala, que também é naturalizada. Então, a mulher é amarrada durante o parto, a mulher tem a barriga sendo empurrada, a mulher sofre a episiotomia, que é aquele corte, né, no períneo, onde nenhuma dessas práticas são fundamentadas pela ciência. Mas como é assim mesmo, sempre foi assim, os médicos aprenderam assim, e continua sendo repetido, entendeu? Então, se eu não consigo identificar que esse ato é um ato que me viola minha integridade física ou emocional, eu não posso reclamar dele, né? Eu não identifico e não consigo reagir diante dele. E outra categoria de violência é a violência no ambiente universitário, né? Que é um lugar que é visto como o lugar das pessoas que são intelectualizadas, né? As pessoas que tiveram acesso ao ápice da formação intelectual, como se nesse local não existisse violência. E a violência existe também. Assédio sexual, violência sexual, coerção, violência física. E o que se destaca na universidade é a desqualificação intelectual das mulheres, né? As mulheres que fazem os cursos nas áreas exatas, elas sofrem a violência de ser percebidas como alguém pessoas que não vão conseguir, né, ter condições intelectuais de realizar, né, aquele estudo, né? Então, vejam, são vários tipos, a gente pode classificar de várias formas, dependendo do foco que a gente faça, né? Mas no momento da Covid-19, do coronavírus, o foco é a violência que está sendo colocada, né, vivenciada pelas mulheres dentro do ambiente familiar, né, que estaria mais relacionada com a divisão que a Lei Maria da Penha propõe e que essa lista ajuda muito as mulheres a identificar. Então, a gente precisa divulgar esse tipo de informação para as mulheres para que elas possam entender o que está acontecendo com elas. Que um xingamento, né, que uma desqualificação, ela precisa reagir, porque a tendência é a intensificação e muitas, 13 no Brasil hoje, morrem por dia, porque não prestaram atenção, não reagiram no momento que precisava reagir, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma mulher que ela foi queimada, ela está com sequelas, que ela foi queimada pelo ex-companheiro, que é o caso da Maria da Penha, que dá um nome, né,
Maria da Penha, Lei Maria da Penha, porque Maria da Penha, a farmacêutica, ela teve, né, uma ação de violência por parte do ex-marido. Por duas vezes ele tentou matá-la. E ela tem hoje uma sequela que ela é paraplégica, como consequência da violência. Então, se não matar, pode trazer um impacto, né, grande na saúde da mulher, na qualidade de vida e na saúde mental. Que aí, por isso que eu acho muito importante o debate estar sendo no canal de psicologia, porque a gente precisa, é uma coisa fundamental, psicólogas e psicólogos devem pensar sobre isso, porque dá para perceber, a partir do que eu tenho falado, que isso impacta a saúde mental das mulheres. E essas mulheres chegam nos nossos consultórios, nos nossos serviços de atenção em psicologia, muitas vezes sem falar, mas precisamos ter técnicas para identificar essa violência e poder fazer a intervenção adequada. Perfeito. Você está ouvindo Diário Psi. A mulher que está vivenciando essa experiência, ela pode ter dificuldades em também encontrar, identificar meios de conseguir ajuda de sair dessa situação. Então, como essas mulheres podem se ajudar, primeiramente, e ser ajudadas? Quais canais elas podem buscar para conseguir esse auxílio, professora? Eu gostei muito do se ajudar. Achei legal isso, porque isso é uma coisa muito importante. Se ajudar e ser ajudada. Geralmente as pessoas perguntam onde as mulheres podem conseguir ajuda, né? Mas o se ajudar remete à sororidade e à irmandade entre as mulheres, que é o apoio de mulheres para com mulheres, né? Que ao longo de toda essa trajetória de uma sociedade patriarcal, a ideia é que as mulheres não estão para uma irmandade, não estão para o apoio, elas estão, existe essa ideia, né? Que é reforçada, que as mulheres são inimigas, que elas brigam entre elas, que elas fofocam, né? Esse tipo de elemento, né? A gente podia falar assim no sentido de referências, né? Que se coloca para o ser mulher nessa sociedade. E, na verdade, as mulheres, elas se ajudam, elas se organizam. E o movimento feminista é exatamente a explicitação de que essa ideia que as mulheres não se unem, não se juntam, não é verdade, né? Essa ideia não é verdade. As mulheres têm uma perspectiva de sororidade, né? De irmandade, de apoio para com aquelas que estão sofrendo, né? E aí, o que tem acontecido agora, nessa situação de isolamento? Muitos vídeos informativos têm sido distribuídos. E o que é que dificulta? Antes a mulher podia ir na casa da irmã, ir no mercado e assistir o vídeo, por exemplo. Hoje não, o agressor está aí com ela, no mesmo local. Então o que é que as pessoas têm, né, as mulheres têm produzido? Vídeos disfarçados. Por exemplo, tem um que é um vídeo que quando você abre é um cara ensinando maquiagem. Um vídeo de maquiagem, tipo um tutorial de maquiagem. Aí depois, o cara vai olhar, essas besteiras de mulher de maquiagem. Depois vem a orientação. O que fazer se você for agredida, onde você deve ir, parará. Outro é um que é sem som, não tem som nenhum. Aí vão aparecendo as mulheres, né, várias mulheres com cartaz, explicando, né, as formas, onde buscar ajuda, como. Então a gente viu esse vídeo de das mulheres lá do Rio Grande, do Espírito Santo, não, do Distrito Federal. E aí 2 psicólogas aqui do Acre fizeram um para os serviços aqui no Acre. Até te mandei, né? Você também pode divulgar, onde as mulheres podem procurar, né? A partir de vídeo, a partir também de post. E aí, nesses vídeos e nesses posts, o que se apresenta? Estratégias de sobrevivência. Como é que você vai sobreviver a uma situação iminente, né? De uma violência mais grave, né? De uma ameaça mais... a medida de uma ameaça que se coloca com uma violência mais grave, e como você vai fugir daquela situação, né? Então, tem várias estratégias que se colocam para as mulheres nesse momento, que estão nesses vídeos. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse momento são os aplicativos de compra com o item lá para a mulher
denunciar a violência. Por exemplo, o Sacoleiro aqui do Acre, você tem, é um aplicativo que você está chamando para comprar no mercado, na farmácia e tal. Aí tinha lá, violência contra a mulher. Magazine Luiza, você for abrir lá o site deles, vão ter lá, violência contra a mulher, fazer a denúncia. Então, a mulher está lá num site que não tem nada a ver com violência contra a mulher, mas ela pode acessar a ajuda, entende? Disfarçado para que o agressor, né, não... Porque é justamente quando a mulher está tentando sair da situação de violência que a violência fica mais intensa. Então, ela tem que ter muito cuidado nesse momento. Sim. Então, para ajudar essas mulheres, a gente vai precisar exigir que esse governo organize essa renda básica emergencial. Tem que diminuir os obstáculos, tem que ser um valor maior para que essas mulheres tenham um isolamento social efetivo, possam se proteger, cuidar de quem elas cuidam, que são as crianças, os doentes e os velhos, né? De uma forma menos impactante para a saúde delas, né? A revogação da emenda constitucional que eu falei, se não revogar essa emenda, não adianta, a gente não tem, né, como acessar as políticas que vão dar apoio para essa mulher. Porque o apoio que a mulher precisa não é só da delegacia da mulher ou de uma casa-abrigo, entendeu? Ela precisa de creche, ela precisa de assistência social, ela precisa de escola, ela precisa estudar, ela precisa investir, né, numa formação profissional. Então, isso vai exigir que as políticas públicas funcionem. E essa emenda constitucional impede qualquer investimento em qualquer uma dessas políticas públicas. Então, assim, é um absurdo essa emenda. E muitas vezes a gente acha que discutir sobre violência contra a mulher não tem nada a ver com discutir essa situação. Mas, assim, não há como ter política pública que faça um suporte social para essa mulher vencer a situação de violência se não houver essa revogação. Então, assim, é necessário e urgente, né? Outra coisa fundamental é que se retorne ao Plano Nacional de Política para as Mulheres, que se organizou a partir da última Conferência das Mulheres em 2016, onde tem toda uma política de um sistema, assim como o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social, um sistema de apoio às mulheres. Né? Então, a gente precisa pensar a política pública não como projetos estanques, mas como um sistema, né? Que a gente está vendo hoje como os países, né, estão olhando para o Brasil dizendo, olha, o Brasil pelo menos tem o SUS. Toda a dificuldade que o SUS tenha, mas existir um sistema como o SUS nos dá uma possibilidade de enfrentar a situação da Covid e do coronavírus diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que não tem nenhuma estrutura de uma política pública de saúde. Para as políticas para as mulheres é preciso desse sistema. Isso foi discutido em 2016 nesse país. Eu estava lá na conferência. E isso foi simplesmente jogado no lixo. Então não tem como as mulheres poderem ser ajudadas se essa política não se efetivar. E outra coisa fundamental e também macro é o investimento na ciência nas universidades. Porque o país vai precisar pensar as suas políticas e a sua forma de se organizar, principalmente pós-isolamento. Então, sem o investimento na ciência e nas universidades, nós não vamos conseguir apoiar as mulheres. Entende? Então, assim, elas precisam, desde essas ações micro, daquela ação que você precisa fazer para aquela mulher específica naquele momento, a resposta que você pode dar para ela, quando alguém me chama, mas como é que eu faço? Eu tenho essa mulher aqui que está acontecendo isso. Eu poder dizer, olha, ela precisa fazer tal encaminhamento, precisa ir para tal instituição, as ações macro. A gente tem que pensar esse sistema todo. Aí, sim, veja, naquele post que eu te mandei, tem aqui colocado as políticas específicas em Rio Branco, né? Que é a Secretaria da Assistência Social do município. Tem aqui o telefone. Eu não vou dizer tudo. Acho que quem tiver interesse, eu acho que pode entrar em contato com você, né? Sim. Comigo. Pode passar, está nas redes sociais, mas assim, a secretaria tem telefone, tem e-mail, tem o Disque 180 e o Disque 190, que é a polícia militar, que na hora da situação muito grave, você está ouvindo que a sua vizinha está gritando por socorro, você tem que ligar para o 190. Tem que chamar a polícia militar. Ah, mas depois ela vai reclamar, depois essa situação vai, né, eu vou ser vista como aquela que meteu a colher, né, que tem a pergunta lá no final. Isso, aproveitando, já emendando aqui, professor, em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher?
tem que meter a colher, né? Tem que meter a colher. Por isso que o 190 precisa ser colocado, né? Por que tem que meter a colher, né? Porque as mulheres são assassinadas, né? Elas são assassinadas com a nossa conivência, se nós ficarmos em silêncio. A mulher está gritando, várias mulheres foram assassinadas assim, elas gritando, os vizinhos todos ouvindo, mas ninguém fazia nada, né? E as mulheres poderão ser salvas quando vizinhas e amigas fazem a denúncia, que ela tem a dificuldade de fazer. Às vezes a mulher não consegue. Eu conheço um caso em São Paulo de uma senhora de mais de 70 anos que ela foi salva por uma vizinha. Porque ela disse assim, olha, se a vizinha não tivesse chamado a polícia, eu nunca ia ter coragem de sair. E hoje ela conseguiu romper com o agressor, ela teve o pulso quebrado, mas hoje ela está viva e está podendo viver a vida dela, entendeu? Então, porque uma vizinha chamou a polícia. Então, a gente precisa se meter, né? E é importante pensar que o privado é político à medida que alguém tem seus direitos restringidos e violados, né? Então, é importante a gente chamar. Tem a Patrulha Maria da Penha, também aqui em Rio Branco, que é da Polícia Militar. Tem a Delegacia Especializada da Mulher, que fica lá na Via Chico Mendes. Tem a Delegacia de Flagrantes, a gente não conseguia a Delegacia da Mulher. Tem o aplicativo Botão da Vida, que são as mulheres que estão na medida protetiva, que o agressor precisa ficar longe da mulher, que é a medida protetiva, né, que a Lei Maria da Penha coloca. Quando ele começa a se aproximar, tipo, tá no portão batendo, ela aperta o botão e a polícia chega, entendeu? Então, esse dispositivo tem aqui em Rio Branco. A Central de Acolhimento e Orientações Psicológicas de Rio Branco, para dar esse suporte psicológico, e o projeto Justiceiras, que é um projeto nacional que é apoio jurídico. Então, assim, tem dificuldades, essas políticas públicas estão muito fragilizadas por conta de tudo que eu falei antes, né, da falta de investimento, da paralisação total, né, de investimento nessas políticas, mas nós precisamos mostrar que esses serviços têm a demanda. As mulheres estão solicitando, estão pedindo, né, por ele. Diário Psi. Professora, o homem causador da violência, além das medidas legais, precisaria de algum apoio de ordem psicológica também? Essa questão é bem interessante. Acho legal um homem estar fazendo essa pergunta. Eu tenho colocado nas oportunidades que tem me ocorrido aí que os homens precisam falar sobre masculinidade. Os homens precisam parar e pensar assim, nossa, por que as mulheres estão sendo assassinadas, agredidas, violentadas por homens, mas que todos os assassinatos e agressões dos homens, os homens quando são as vítimas da violência, os agressores são homens. A gente precisa pensar sobre isso. Então, a gente precisa entender que há uma masculinidade mediada pela violência, ou seja, o homem se coloca na condição de masculinidade, de macho, quando ele se coloca de forma violenta. Essa é a perspectiva de masculinidade de uma sociedade patriarcal. E a negativa do feminino. Então, tudo que é feminino, tudo que refere-se ao cuidado, que refere-se ao afeto, que refere-se ao diálogo, é coisa de mulherzinha e é negado pela masculinidade. Então, nós temos uma masculinidade que a gente tem hoje nomeada masculinidade tóxica, essa masculinidade hegemônica, e é ruim para os homens também, tá? Mas as mulheres morrem. As mulheres morrem por conta dessa masculinidade. Os homens sofrem. Tem homem que sofre. Eu acho que não deve ser legal você ser obrigado a ter que transar com todas as mulheres que aparecem na sua frente só porque você precisa provar para os seus colegas que você é homem. Mesmo que você não queira, né? Então, isso não deve ser uma coisa legal. Isso não deve ser uma coisa boa para as subjetividades dos homens. Mas os homens têm privilégios nessa sociedade patriarcal. E aí a gente vê uma dificuldade enorme dos homens pararem para poder pensar sobre essa situação. Assim, é essa masculinidade que eu quero que seja referência para a minha vida? É essa masculinidade que eu quero para o meu filho? É esse homem que eu quero que seja o marido da minha filha? Então, os homens precisam entrar nesse debate
mas não discutindo, porque o que a gente tem muito, que a gente chama o homem feminista, né? O cara que quer ser o feminista, que ele... mas a gente fala tudo isso, né? Que eu sei que você sabe disso, assim, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre uma ideia de masculinidade, né? Uma forma de masculinidade instituída na sociedade. Mas muitos homens acham assim, porque eu não sou assim, eu sou um homem legal. Nossa, tem muitos homens legais. Tem muitos homens que estão horrorizados com tudo isso. Mas qual é o papel dos homens que estão olhando para isso e não querem se identificar com isso? Então, é preciso se comprometer com esta questão, né? E eu costumo dizer que esse compromisso é você poder pensar. Então, quando os meus alunos vêm, professora, eu queria fazer um grupo com os homens, não sei o quê. Eu digo, chame os professores homens. Eu vou discutir sobre as mulheres e com as mulheres. Mas porque você é feminista, você é contra os homens. Não. É porque nesse conjunto de ideias, a fala feminina para os homens, ela é secundarizada. Ela não é valorizada. Os homens, eles têm a referência de outros homens, né? Como alguém que pode dizer alguma coisa para eles. Então, não é producente quando as mulheres acham que podem discutir masculinidade com os homens, né? Então, eu tenho pensado que nós, sociedade, todos nós, precisamos pensar sobre essa masculinidade que tem feito muito mal para mulheres e para homens, né? E que também possamos perceber isso no impacto com o que está acontecendo hoje na situação de isolamento. Porque, olha, se você observar, quem mais reage ao uso das máscaras são os homens. Quem tem brigado por aí nos vídeos que a gente vê pela internet para não usar máscara são os homens, né? Então, do mesmo jeito que os homens enfrentam, eles realizam suicídio mais que mulheres, mesmo mulheres tentando mais, porque a forma que eles tentam são formas mais efetivas, né? Eles se arriscam nas situações de perigo, né? Com arma, um automóvel. Então, os homens morrem muito porque eles se colocam numa situação de ficar provando uma masculinidade que é um negócio estranho, sabe, para os dias de hoje. A gente não precisa mais de homens que vão para a guerra. Então, a gente não precisa disso para que os homens possam se colocar como homens, né? Então, é necessário que a gente possa pensar sobre isso, né? E isso também que a gente tem visto muito nesses últimos tempos, são os memes dos homens falando o quanto é difícil suportar as mulheres no isolamento. Como é um saco ficar com as mulheres. Então, assim, o feminino, aliás, que incomoda o masculino, né? Mas por quê? Aí foi tudo que a gente falou no início. Não é porque os homens não gostam de estar com as mulheres e vice-versa. Não é porque a gente não possa ter uma sociedade que se coloque em umas relações mais pacíficas. É porque a gente tem uma estrutura de organização social e que fomenta e organiza subjetividades de conflito, né? De superioridade e inferioridade. Então, isso traz esse tipo de situação para os homens também, né? Então, por isso que eu acho importante que os colegas homens, psicólogos, possam atentar para isso, né? Possam entender que o sofrimento psíquico de homens e mulheres se diferenciam por conta da diferença que a nossa organização subjetiva se constitui a partir dessa sociedade, né? Então, eu acho que nesse ponto, os homens precisariam... Acho que a gente não que o homem A ou B, porque ele agrediu, por exemplo, o homem A que agrediu a mulher B, ele vai precisar de terapia porque ele está doente. Eu acho que o que está doente é a masculinidade. Então, ela precisaria ter algum tipo de intervenção. E aí nós temos um compromisso com isso, né? Quando nós, psicólogos e psicólogos, produzimos ciência a partir, né, dos nossas intervenções em psicologia e difundimos esse conhecimento, né? Então, desse ponto, eu acho importante. Além do que, a gente precisa compreender o impacto de tudo isso, né, na saúde das mulheres e que a gente não estimule a medicalização ou a psicologização das situações de violência e opressão. Porque é muito comum, né, no nosso métier, colocar assim, mas essa mulher aí, ela tá assim porque é a relação com o pai, BPP, papapá. Então, assim, psicologizando, né, algo que está
falando de uma opressão que ela é real. Né? Então, é outra coisa que eu acho que nós, da psicologia, precisamos atentar. Perfeito. Muito bem. Bom, conversei hoje em nosso bate-papo aqui no Diário Psi, no episódio 10, a mulher em situação de violência, com a doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília e professora adjunta da Universidade Federal do Acre, a UFAC, Madi Porto. E esse debate, professor, eu quero, obviamente, ampliá-lo muito em breve. Voltaremos a ter um outro contato para ampliar esse debate, porque ele é realmente muito importante. Agradeço mais uma vez a sua presença em nosso podcast Diário Psi e os nossos, como eu falava nos tempos do rádio, eu sou comunicador, fui locutor por 23 anos e nos tempos do rádio, nas entrevistas, a gente sempre colocava assim, os microfones estão abertos para as suas considerações finais. Pois é, eu quero finalizar dizendo que as mulheres precisam dizer não ao capitalismo, à misoginia, ao machismo, ao racismo, ao especismo, à LGBTI-fobia, ao pensamento colonizado. Que se faz necessário socializar os recursos, as riquezas, com todos que produzem a riqueza, que uma sociedade com igual acesso à riqueza e direitos para homens e mulheres, negros e não negros, que se faz necessário uma sociedade que toda forma de amor seja respeitada, que a natureza seja respeitada, os animais, os mares, os rios, as montanhas. Uma sociedade que recupere, respeite e considere o conhecimento dos povos ameríndios. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, agradeço a atenção de todas e de todos, e eu estou à disposição para poder discutir, né, sobre esse assunto aqui, outros focos, outras questões que, porventura, você tem interesse. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigado. Bom, e a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Diário Psi. Lembrando que você pode conferir o nosso podcast através das principais plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, a plataforma Anchor, onde o nosso podcast está hospedado. Também em aplicativos de música como Spotify e Deezer, e também em meu canal lá no YouTube, onde tem uma playlist exclusiva para o nosso podcast Diário Psi. Até a próxima semana com mais um bate-papo bem bacana aqui no nosso Diário Psi. Um abraço a todo mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.